Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém, Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Hoje, dia 26 de junho de 2026, Deus pôs no meu coração esta palavra em Mateus capítulo 4. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vemos aqui pela palavra de Deus que o próprio Espírito Santo de Deus conduziu o Senhor Jesus depois do batismo para o deserto. Vejamos, meus irmãos, que é Deus quem levou o Senhor para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Aqui diz no versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Deus nos leva para o deserto. Elias foi levado para o deserto. O povo de Israel, saído do Egito, libertados do Egito, foram levados para o deserto. O deserto, meus irmãos, é apenas uma passagem, é um treinamento, onde Deus mandava mandava o maná, mandava a água tirada da rocha, e a rocha estava ali, a rocha representava o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no deserto, Deus nos prepara. Vai ter escassez, vai ter o necessário. Mas o Senhor Jesus aqui, ele não teve nada. A Bíblia não diz que ele jejuou de água. Certamente, os anjos do Senhor devem ter sustentado ele com água. Mas a Bíblia não diz que ele jejuou de água. A palavra de Deus diz que ele é água viva, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse o Senhor Jesus. Então a Bíblia não descreve se Jesus jejuou de água, porque ele é a própria água viva. Ele também é o pão vivo que desceu do céu. Mas a Bíblia diz que ele teve fome no final da tentação. E tendo jejuado, versículo 2, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E foi no final do processo de tentação no deserto que o diabo lhe tentou, lhe ofereceu. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, se você realmente é filho de Deus, se Deus realmente é o teu Pai, você tem poder. Você pode fazer o que você quiser. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, ele não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai, de Deus, que está nos céus. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque foi no final dos 40 dias que ele teve fome. E foi no final que o diabo apareceu. Porque viu que ele estava ali com fome. Como ele rodeava a vida de Jó, Deus perguntou para ele: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E então Deus falou para Satanás em Jó capítulo 1: Vistes o meu servo Jó? Então ele estava ali rodeando a vida de Jó, como o diabo estava ali rodeando, observando o Senhor Jesus no deserto, observando a sua vida, esperando o momento que ele estava mais vulnerável para lançar-lhe a tentação. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.
Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, então, meus irmãos, vemos aqui que ele respondeu para Satanás, mesmo tendo fome, mesmo o Senhor Jesus tendo o poder de transformar as pedras em pães. Ele multiplicou os pães e os peixes, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. A vontade do Pai, a vontade de Deus, estava acima da sua própria vontade. E uma coisa que Deus pôs no meu coração, meus irmãos, que através do jejum, nós conseguimos mortificar as obras da carne através do jejum. Porque pelo jejum, nosso cérebro cria novas trilhas, novos circuitos neurais. Então conseguimos vencer certos vícios, hábitos, porque o cérebro ele passa a regular, a criar novos circuitos. Então aqueles vícios são desfeitos através do jejum, onde o corpo vai fazer o processo de autofagia, de limpeza, em que o próprio corpo vai comer, vamos dizer assim, a comer as próprias células doentes, células que talvez estavam até em processo de causar câncer, tumores. E então, pelo processo de autofagia, depois de mais ou menos 3 dias em jejum à base de água, o corpo começa a eliminar vamos dizer assim, esse lixo que está no próprio corpo através das células, que são comidas, são destruídas. Onde o corpo já não tem mais ali o glicogênio nos músculos, no fígado, então ele começa a queimar a gordura visceral, começa o processo de autofagia, e entra em estado de cetose, onde o corpo passa a desfazer essas células doentes. E cria-se novas células pela medula espinhal. Novas células eles são fabricadas depois do 3º dia de jejum à base de água. Eu, por misericórdia, já fiz alguns jejuns assim, meus irmãos, que já consegui ficar 5 dias e meio. Não falo isso para minha vanglória, mas falo isso pelo estado de saúde que eu precisava fazer. E pelo processo de saúde eu consegui fazer esses 2 jejuns em um mês, de 5 dias e meio, à base de água, onde me senti bem melhor. Eu tenho um problema de inflamação no corpo todo, uma doença reumatológica há mais de 30 anos. Mas Deus me deu essa direção e através desse processo de jejum, senti muita melhora. E principalmente na vida espiritual é muito bom. Renova-se a nossa vida espiritual. Há um quebrantamento, principalmente depois do 2º dia. Nosso coração fica quebrantado. A gente fica mais contrito, mais fragilizado. Por isso a palavra de Deus diz que quando estou fraco, aí é que estou forte. Quando nós estamos fracos, debilitados, sem o alimento, nós vemos que nós somos miseráveis. Vemos que nós não somos nada diante de Deus. Então, através da retirada do alimento, pode continuar tomando água. Através da retirada do alimento por uns 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, nós vemos que nada somos nesta terra, em que Deus nos quebranta. E assim estava o Senhor Jesus, meus irmãos, 40 dias sem comer. 40 dias no deserto, no lugar escaldante. 40 dias na solidão. 40 dias sendo tentado pelo diabo no final desse tempo. 40 dias sendo observado. Mas o Senhor Jesus estava ali em espírito de oração. A Bíblia não descreve, mas nós cremos que ele estava ali orando, falando com Deus. Deus estava com ele no deserto. E através do jejum,
nós conseguimos mortificar as obras da carne, como a palavra de Deus nos ensina em Colossenses capítulo 3 e em Gálatas capítulo 5, que nós temos que mortificar as obras da nossa carne. Porque a nossa carne, meus irmãos, a nossa natureza, o velho homem ele não se converte. Então nós temos que mortificar a nossa carne. Mortificar é através do jejum. E depois desses 40 dias que o Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, no final da tentação diz que os anjos do Senhor vieram e lhe serviram. Lhe trouxeram um alimento celestial. E depois desta provação, desta tentação, o Senhor Jesus foi com grande poder e fez a obra de Deus por 3 anos e meio até a cruz. Então nós vemos, meus irmãos, que através desse processo de jejum de 40 dias, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Está escrito em Hebreus e em 1 Coríntios capítulo 10 que ele foi tentado em tudo. Todo o processo de tentação o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Talvez você esteja passando pelo processo de tentação. Confie em Deus, porque aquele que foi tentado, ele vai te guardar de tropeçar. Ele vai te ajudar. Ele vai te levantar. Como ele levantou o apóstolo Pedro, que estava se afundando no mar. Senhor, salva-me! E ele pegou pela mão de Pedro e o trouxe para o barco. Então aquele que foi tentado em tudo, aquele que foi provado no deserto, ele te ajudará até o romper da manhã. Ele te fortalecerá, meu irmão e minha irmã. Eu não sei a prova, a tentação que você está passando. Talvez seja uma tentação no seu trabalho. Talvez o adversário, o inimigo, lançou setas na tua mente para você fazer mal para alguém. Mas o sangue de Jesus tem poder. E o Senhor está desfazendo toda a obra de Satanás na tua vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Seja repreendido o espírito maligno que tem tomado a mente desta pessoa, que tem cegado os olhos desta pessoa, cegado os olhos do entendimento. Seja desfeita toda a obra de Satanás na vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vai saindo espírito maligno da mente desta pessoa. Você que está alojado na mente desta pessoa, vai saindo, Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus nos dá poder através do jejum. Através do jejum e da oração. Mortificamos as obras desta carne e nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, tomando a armadura de Deus a cada dia para vencermos o diabo, as suas setas, as suas ciladas, os seus manjares, e vencemos através da oração e do jejum. Há castas de demônios que só saem pela oração e jejum. E o Senhor Jesus sendo tentado, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai vencer, meu irmão e minha irmã ouvinte. Vai vencer através do jejum e da oração. Somente até aqui que o Senhor me trouxe esta palavra curta, neste dia de hoje mais eficaz. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra que nos fortaleceu neste dia. Nós vemos, meu Pai, que através do jejum, o nosso cérebro cria novos circuitos neurais, onde os vícios são aniquilados, são deixados hábitos, vícios malignos, vícios terríveis, são desfeitos através do jejum e da oração. Que o Senhor venha fortalecer meus irmãos, que o Senhor venha guiá-los ao jejum, a experimentar o sobrenatural do Senhor, a experimentar o teu poder, a experimentar a mortificação da carne. Receba esta voz de oração e fortaleça cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação,
Servo de Deus, Cláudio Martins. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus.